Que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, me tira dessa ilusão. Oi, oi, mulher, seja muito bem-vinda a mais uma costura do dia, mais um momento que eu falo aqui sobre os saberes do meu dia a dia que eu compartilho com vocês. Eu tenho certeza que se você está passando por esse momento, se você se pergunta coisas como essa, o que eu estou fazendo aqui, qual o meu propósito, isso não faz mais sentido. Você está em um momento da sua vida onde as coisas de fato não estão mais fazendo sentido, onde as amizades antigas já não fazem mais sentido, às vezes o seu relacionamento não faz mais sentido. Pode ser que você esteja passando por esse momento, né, por essa crise existencial. E já venho te dizer que, pelo menos comigo, foram não só uma, não foi somente uma vez que eu me deparei com uma crise existencial, mas pelas minhas contas já foi umas 2, 3 vezes que isso aconteceu. E por mais que nesse momento você está enfrentando esse desafio, você está achando que isso é ruim, isso é muito bom. Isso é muito bom, porque só de fato quando você começa a questionar como a sua vida tá, as coisas que você fazia antes, é quando você de fato sai do automático, sai desse universo que você achou que era o melhor para você e começa a acessar uma realidade, um momento da sua vida que é muito melhor do que o que você já estava vivenciando. Não é segredo que eu já contei aqui para vocês algumas vezes como foi meu primeiro momento de crise existencial, que foi o meu primeiro despertar da consciência, mas depois de um tempo eu fui tendo outros, e isso foi muito importante para mim. E o último foi um dos que mais, de fato, eu senti que houve um movimento. E falando sobre isso, né, tá aí o título do vídeo. Como que eu saio, né? Como que eu lido, né? Como que eu lido com uma crise existencial? E assim, talvez você possa não entender o momento que você está vivendo, talvez você nem saiba o que que é essa crise existencial, então eu vou te trazer um pouquinho mais de clareza em relação a isso. Porque quando a gente vive uma crise existencial, realmente são muitos sentimentos que vêm à superfície. Você pode sentir, às vezes, tristeza, pode sentir angústia, uma ansiedade, pode sentir aquela sensação, de fato, de um vazio, que nada faz mais sentido, que as coisas perdem um pouco o brilho. Pelo menos comigo aconteceu muito isso, que coisas que antes eu gostava muito, que faziam um tanto sentido para mim, passou a não ter mais sentido, passou a não fazer diferença, passou a ficar cinza, né? Como se as cores fossem apagadas e ficou tudo cinza. Então, isso pode ser um indicativo de que você está vivendo uma crise existencial. Normalmente, ela pode acontecer depois de um grande acontecimento na sua vida. Então, pode ser o falecimento de alguém que você ama, pode ser uma mudança muito brusca de trabalho, uma demissão, pode ser um processo de disruptura de um relacionamento. Tudo isso é um impacto. Então, o que eu sinto, que pelo menos comigo e com algumas pessoas que eu já conversei a respeito disso, é quando algo acontece que causa uma reviravolta. Então, no tarô é como se fosse a carta da torre. Algo que causa uma reviravolta, que muda muito a sua vida de uma forma que você às vezes não estava esperando e que vem acompanhada, em boa parte das vezes, de um despertar espiritual, por exemplo. Então, realmente é uma mudança de mentalidade. E quando a gente fala sobre isso, né, existem várias formas de você lidar com tudo isso, e assim, a primeira, que eu acredito que faz muito sentido, e que pode ser para você um momento de contradição, que você pode pensar, nossa, mas não faz sentido para mim, eu quero que você tenha um pouquinho de calma e escute. Não queira que esse momento passe rápido, não queira lidar com isso como se nada fosse acontecer, como se não tivesse acontecido. Lide com isso com paciência. Vive esse momento. Eu sei que às vezes as pessoas falam, não, a gente quer acabar com isso, não quero sentir essa angústia que eu tô sentindo, como assim ela tá falando pra eu viver? Vive, entende aquilo que você está sentindo, acessa aquilo que você está sentindo. Então, como que você pode fazer isso? É conversar com você mesmo, é entender suas emoções, é falar assim, poxa, eu tô sentindo isso, eu tô sentindo essa tristeza, mas o que que essa tristeza quer me dizer? Comece a se perguntar, comece a ser um pouco terapeuta de si, e se perguntar o que que essa tristeza tá me dizendo. E deixa. Pergunta para você mesmo, de frente pro espelho. O que essa tristeza tá querendo me dizer? O que essa angústia tá querendo me dizer? O que essa sensação de vazio tá querendo me dizer? E solta. Sabe o soltar que todo mundo fala? Solta. Você vai obter insights.
através dos sonhos, através de meditação, se você já medita, através de sincronicidades, que é quando começam a acontecer eventos na sua vida que você fala, nossa, isso tá chegando muitas vezes repetidamente para mim. Algumas pessoas vão começar a trazer insights para você. É incrível, gente. Faz isso, experimenta, depois vem aqui e me fala como as coisas não começam a trazer respostas. Eu tive uma crise assim que foi muito intensa e, e foi um momento da minha vida que realmente nada mais, não tinha mais uma conexão. Eu me senti assim, realmente num vazio, era como se as cores fossem tiradas, eu senti muitos desafios. E eu cheguei no momento para Deus, né, e conversei com a minha espiritualidade e falei: eu não sei mais o que eu vim fazer aqui, não sei nem por que que eu tô aqui. Eu quero acessar a verdade, me mostra a verdade, porque eu não quero mais viver essa vida de ilusão. E nisso, assim, né, depois de ter estudado, entendido que as coisas não eram como eu imaginava, não são como a gente pensa, eu tive essa conversa com Deus. E no primeiro momento, realmente, ele me colocou para acessar esse sentimento. Eu não tive resposta no primeiro momento. Depois de um tempo que eu mesma, porque eu tenho esse perfil, né? Tá, eu tô com essa questão, tô com esse problema aqui, então eu preciso entender o que tá acontecendo. Então eu vou atrás de informações, eu tento de todas as formas entender. Depois de um tempo que eu já tava começando a ficar mais, né, respirando, entendendo que era um processo, que as coisas estavam acontecendo, eu acessei o livro novamente, que eu já comentei para vocês anteriormente, Conversando com Deus. E esse livro é como se fosse uma resposta de tudo aquilo que eu tinha conversado com Deus, de tudo aquilo que eu tinha conversado com a minha espiritualidade, foi através desse livro. Então, existem momentos que você vai começar a se questionar e você vai querer uma resposta que venha do alto, que venha, né, de um local que está fora de você, mas ela não vai vir enquanto você não acessar a sua verdade interna. Por isso que eu digo e repito, não queira que esse movimento passe logo. Busque essa verdade interior. Faça perguntas para você mesmo. Porque quando você acessa essa verdade, quando você lida com aquilo que você está sentindo, aí o exterior começa a se movimentar, ele começa a te trazer respostas. Mas primeiro começa dentro de você. Outra coisa que você pode fazer também é, como eu falei, conectando com a outra etapa. Faça meditações. Intencione essa verdade, saber o seu propósito, porque muitas pessoas têm essa dúvida, né? Qual é o meu propósito? Intencione saber seu propósito através de uma meditação. Então, mande essa pergunta para você, né? Qual é o meu propósito? E vai meditar. Fica lá uns 5 minutos, uns 10 minutos. Faz isso com frequência. Você não precisa ser espiritualizado, não precisa ter uma mediunidade aflorada para você começar a receber insights. Seu próprio corpo vai te mandar sinais, a sua própria tela mental ela vai te mandar lembranças, vai te mandar aquilo que é o seu repertório interno. Tudo aquilo que você tem como repertório interno vai começar a vir para a superfície. Então pode ser que venha uma memória da sua infância, de algo que você fazia quando era criança. Pode ser que sua mãe comece a falar com você de algum assunto em específico, que você comece a, nossa, por que ela tá falando sobre isso? Ali tem informações. Os sonhos, eles são muito, sim, um indicativo muito grande de informações que podem clarear a nossa jornada. Então, comece a anotar os seus sonhos. Por mais doidos que eles possam parecer, lá tem informações. Reflita sobre elas. Outra coisa que você pode fazer também é procurar novos grupos, novos círculos de amizades, porque é muito comum quando você está num processo de despertar de consciência, um processo de crise existencial, que as amizades elas comecem a não fazer sentido, elas comecem às vezes a sair da sua vida, né? Pessoas que estavam mais próximas comecem realmente a não fazer mais parte do seu círculo. E é importante, como eu sempre falo, você não ficar nessa dor, você não ficar sozinho, você não ficar desamparado. Busque novas pessoas para estar ali com você. Busque novos círculos, grupo de leitura, grupos, né, que vai para a igreja, essas coisas, grupos da igreja. Procure estar com pessoas que possam, em algum nível, estar passando pela mesma coisa que você, ou que já passaram pela mesma coisa que você. Então, todo mundo, né, aqui sabe que eu não tenho uma religião, mas eu tenho pessoas de várias religiões e dentro de cada contexto ali de religiosidade, de espiritualidade, as pessoas que eu convivo, elas já passaram em algum nível por algo assim. Então é muito legal quando eu consigo trocar com outras pessoas. Olha, eu tô acessando isso. Você já acessou isso daí também? Você já acessou algo parecido? E assim a gente vai construindo, assim a gente vai compreendendo um pouco do nosso momento também, através do relato de outras pessoas. Por isso que a gente tem aqui o nosso canal, porque é exatamente isso. Eu compartilho coisas que acontecem comigo em algum momento e que pode ressoar com você como esse vídeo.
Então é muito importante que você esteja introduzido, inserido em ambientes novos, busque novos ambientes. Eu sei que é difícil, às vezes a gente fica realmente querendo só ficar, né, na nossa bolha, mas se a gente não sai dessa bolha, fica muito mais difícil lidar com essas crises que vão surgindo, como eu falei, né, elas surgem com uma certa frequência, confesso. Parece que cada vez que você vai dar como se fosse um salto de consciência, né, uma mudada de mentalidade, isso pode acontecer novamente. Mas acontece diferente, porque a gente vai adquirindo bagagem. Então, nem sempre você vai acessar. Por exemplo, a minha primeira, gente, nossa, foi terrível, assim, foi uma coisa que eu fiquei, me deixei levar pelos sentimentos. Dessas outras vezes, não. Eu fui trazendo esse conhecimento e foi melhorando a forma como eu lido com aquele momento desafiador. Não deveria nem ser falado aqui, né? Mas vamos reforçar novamente. Faça terapia, faça processos terapêuticos, faça acompanhamento com um profissional para que ele possa te ajudar a entender, às vezes, a superfície, né, das suas emoções, para que você consiga ir mais profundo naquilo que você está sentindo. Existem pessoas que, dentro dessas crises existenciais, acabam ficando na depressão, acabam acessando coisas tão profundas que não conseguem sair sozinhas. Então, novamente, conversando, esteja em acompanhamento com alguém, faça terapia, busque novos círculos de amizade. Às vezes, com essa mudança de círculo de amizade, tem uma pessoa lá que pode te ajudar, pode ser o seu terapeuta. É muito importante esse movimento de buscar ajuda. Leitura. Não vou cansar de dizer o quanto ler é importante. Novamente, né, eu falei anteriormente que o livro que eu comecei a ler, ele foi como se fosse uma resposta para mim, então foi através da leitura que eu tive muitos insights, muitas respostas. Esse livro, Conversando com Deus, ele é maravilhoso. Como se tornar um sobrenatural, né? Todos os livros do Joe Dispenza, eles são incríveis. Quebrando o hábito de ser você mesmo também é um ótimo livro para quando a gente está nesse momento de crise existencial. Sem contar conteúdos que tem aqui no YouTube. Sim, estude sobre as leis universais, as leis herméticas. Tudo isso vai fazendo com que você comece a compreender esses vazios que a gente sente que não tem explicação. Não tem ninguém que vem falar para você, olha, você está acessando isso e é por isso. Não existe, é só você conversando com você mesmo e os conteúdos estão aí para abrir a nossa mente, para ampliar aquilo que a gente está sentindo, para fazer com que a gente consiga compreender o porquê que a gente sente muitas vezes essa ruptura quando a gente não está vivendo o nosso propósito. Isso tudo a gente consegue acessar através dos conhecimentos que já estão disponíveis. Observe um conteúdo que muitas vezes fica aparecendo para você e você ainda não deu a devida atenção. Como eu falei, esse livro, Conversando com Deus, eu já tinha visto ele há muito tempo atrás, mais de uma vez, mas só agora que eu dei atenção para ele, foi exatamente aquilo que eu precisava. Então, muitas vezes, em conversa com outras pessoas, você vai ver que pode ser que tenha um tema que sempre aparece com pessoas diferentes, com conversas diferentes. Às vezes está aí a chave daquilo que você precisa, né? Daquela conexão que você precisa para acessar uma verdade para você, para acessar o seu propósito. Tem uma pergunta, né, falando sobre um pouquinho sobre o propósito, que é muito legal quando eu faço para os meus alunos ou para algumas pessoas, que é assim: as pessoas me elogiam quando. Então, se você observar quando as pessoas te elogiam ou por que as pessoas te elogiam, um exemplo: as pessoas me elogiam quando elas comem minha comida. Às vezes está aí, você é uma ótima cozinheira, às vezes você tem essa capacidade. As pessoas me elogiam muito por eu conseguir lidar com conflitos. Tá aí, pode ser um direcionamento para você. Observe o que as pessoas costumam falar a seu respeito, coisas positivas, né? Lógico, gente. Observe o que as pessoas costumam falar a seu respeito. Às vezes tá aí, tá uma chave. Igual no meu caso, as pessoas sempre falaram que eu tinha uma facilidade em ensinar. E hoje é uma das coisas que eu mais faço no meu dia a dia. Então, tudo isso vai trazendo um pouco de fôlego pra gente lidar com essas situações de conflito, lidar com os nossos conflitos existenciais. Então, um compilado geral. Busque ajuda, leia conteúdos que têm respostas ali intrínsecas, acesse conteúdos relacionados à espiritualidade, relacionado a algo que não seja palpável, né? Relacionado a essa questão, por exemplo, física quântica. Busque esse tipo de conteúdo. Vá para novos ambientes, crie novos grupos, né? Acesse novos grupos e faça perguntas para você mesmo. É muito importante. Quanto mais você se questionar, quanto mais você buscar esse entendimento de você mesmo, buscar literalmente, né, o autoconhecimento, o porquê de você estar acessando isso que você está acessando, fazer perguntas antes de dormir, intencionar essa busca por respostas, mas não para fora, não buscar um Deus que venha te falar,
uma entidade que venha te falar. Muitas vezes as pessoas buscam um tarô para vir te falar. É ferramenta, é importante também. Mas a primeira busca tem que ser você com você mesma. O seu Deus interno vai te dar as respostas. Então, eu espero que essa reflexão te trouxe um pouquinho de fôlego, te trouxe um pouquinho de recursos para lidar com esse momento. E me deixa aqui, se você está vivendo um momento como esse, quais são, às vezes, os recursos que você tem para ajudar outras pessoas também, quando elas acessarem esse vídeo. Um super beijo e até a próxima costura.